Olá, eu sou o Dr. Walter Zamarian, cirurgião plástico, e nós vamos conversar sobre implantes de silicone. Um pouco da história sobre o silicone. Em meados de 1940, algumas mulheres japonesas começaram a introduzir algumas substâncias nas mamas para que houvesse um aumento de volume. Essas substâncias eram parafina, silicone industrial e algumas esponjas. Em 1960, dois cirurgiões plásticos americanos, Frank Gerald e Cronin, eles acabaram desenvolvendo o implante de silicone para uso médico dentro da cirurgia plástica. A primeira mulher a colocar implantes de silicone foi Timmy Jean Lindsay. Apesar de todo o glamour de ter sido a primeira mulher a colocar implantes de silicone, ela relata que ela teve bastante dor e teve um caso de contratura capsular. Isso porque naquela época o implante de silicone ele era uma fina camada de silicone que revestia uma espuma de silicone. Desde então, o implante de silicone ele sofreu várias modificações, entre elas no seu revestimento, também chamado de envelope, que ganhou uma textura e mais recentemente uma espuma de poliuretano para que diminuísse essa taxa de contratura. E o seu interior, que antigamente era essa esponja de silicone, espuma de silicone, passou a ser de conteúdo de silicone gel de alta coesividade, o que faz com que o silicone atualmente seja bem mais seguro e quando se rompe uma prótese de silicone, o silicone não passa a caminhar pelo corpo nem para outras áreas do corpo, como o pulmão e regiões adjacentes, né? O implante de silicone que nós utilizamos aqui na Clínica Zamarian é um silicone gel de alta coesividade com espuma de poliuretano no seu revestimento, chamado de implante de silicone Pitang Rebelo, da marca Silimed, que é uma marca nacional e foi considerado pelo Comitê Europeu de Prótese, alguns anos atrás, como o melhor implante de silicone do mundo. As áreas do corpo que se beneficiam do uso do silicone são o queixo, ou mento, onde colocamos o silicone sólido, as mamas, onde usamos o silicone com revestimento de poliuretano, glúteos e panturrilhas, onde são utilizados implantes de silicone com revestimento liso. A cirurgia plástica de implante de silicone nas mamas é uma cirurgia que ela tem tido a sua procura cada vez mais crescente, chegando muito próximo da cirurgia mais realizada, que é a lipoaspiração. Existe muita controvérsia sobre o próprio nome em português de implantes de silicone ou próteses de silicone. Então, para esclarecer, a prótese é algo que substitui um membro ou uma parte do corpo, como prótese de mão para quem perdeu a mão, prótese de perna para quem perdeu a perna. Enquanto que o implante é algo que acrescenta volume ou forma a uma determinada parte do corpo. Então, no caso, o termo correto é implante de silicone, não prótese de silicone. Mas esse termo ele tem sido muito popularizado, o termo prótese de silicone, então acabamos usando com bastante frequência. E a partir de quando que pode se realizar a cirurgia de prótese de silicone ou implantes de silicone? A partir dos 15 anos de idade, de um modo geral, desde que a primeira menstruação tenha ocorrido numa idade mais precoce, tipo até uns 13 anos mais ou menos. Se a menstruação teve um atraso no seu início, também chamado de menarca, a gente adia um pouco a possibilidade de colocação de prótese de silicone, que seria por volta dos 16 ou 17 anos. O implante de silicone ele pode ser caracterizado de acordo com a sua superfície em liso, texturizado ou com revestimento de espuma de poliuretano. Os implantes lisos são mais utilizados nos glúteos e nas panturrilhas e nós utilizamos mais com revestimento de espuma de poliuretano nas mamas. Para diferenciar entre implante de silicone texturizado e de poliuretano, esse é o implante de silicone com revestimento texturizado. É um implante um pouco mais móvel sobre a mama, podendo pesar um pouco mais sobre a mama e aumentar a chance de estria, e tem 5 a 10 vezes mais taxa de contratura ou rejeição do que o implante de silicone de poliuretano. Esse aqui é o implante de revestimento de poliuretano, é uma espuma que ela reveste o silicone, diminui a taxa de contratura, é um pouco mais trabalhosa para a colocação. O cirurgião plástico ele tem um pouco mais de dificuldades e na hora da cirurgia ele precisa sentar a paciente para ajustar a altura e a lateralidade do implante para que fique simétrico um lado com o outro e diminui a taxa, então, além de diminuir a taxa de contratura, o risco de estrias e o peso sobre as mamas.
É um implante que fica um pouco mais firme e não deixa a mama balançar tanto, digamos assim. E depois de um ano aproximadamente, esse implante ele já adquire um movimento um pouco maior, que é o processo natural dele. Então ele leva um ano mais ou menos para maciar, digamos assim. Com relação ao perfil que o implante de silicone pode apresentar, ele pode ser perfil baixo, perfil alto e mais recentemente perfil cônico. O interior do implante de silicone atualmente ele constituído de silicone gel de alta coesividade, de modo que ele, caso ele se rompa, ele acaba não se espalhando pelo organismo. O implante de silicone escolhido ele é realizado em conjunto com o médico e a paciente. Então a paciente ela explica ao cirurgião, no caso na nossa experiência aqui na Clínica Zamarian, a paciente explica ao cirurgião como que ela gostaria do resultado, se ela gostaria de mais projeção, menos projeção, de mamas que chamam a atenção o tempo todo, que pareçam mais para o silicone ou que seja um resultado mais natural, que se ela gosta mais de mamas pequenas ou mamas maiores, e baseado na altura da paciente, na espessura da derme, da pele, na tamanho de areola, na base da mama, e que a gente acaba fazendo essa escolha de 1, 2 ou 3 no máximo tamanhos que ficariam interessantes para aquele corpo e porque a paciente quer de resultado. Baseado nisso, a paciente vai fazer a prova daqueles tamanhos que foram sugeridos e acaba escolhendo em frente ao espelho assim, qual que seria o resultado que ela acharia mais interessante. Então a paciente já vai para a sala de cirurgia sabendo o tamanho que vai ser colocado nela e ela conseguiu também já mais ou menos prever como que seria o resultado que ela vai ter do silicone. É lógico que após uma cirurgia, há um inchaço e há uma acomodação da pele, e isso pode levar, para chegar naquele resultado, uns 2 a 6 meses para a gente poder ter o resultado final. Os implantes de silicone mais utilizados por nós são os implantes de silicone então, redondos, e nós reservamos os implantes de silicone de formato anatômico, ou em pera ou em gota, como ele pode ser chamado, para aqueles casos onde a paciente ela não tem nada de mama, é quase como um homem, e que necessita de um contorno um pouco mais natural. A maioria das cirurgias que nós realizamos, mais de 98%, os implantes de silicone são colocados na frente do músculo, porque o músculo ele pode achatar um pouco a prótese de silicone, ele pode fazer um sinal que a gente chama de dupla bolha, que é uma bolha para cima e uma bolha para baixo, exatamente onde ele termina o músculo, pois ele nunca recobre 100% do implante, ele recobre normalmente 2/3 superiores do implante. E nós reservamos então os casos para implantes submusculares ou embaixo do músculo, apenas para pacientes que são muito magras e não têm glândula ou tecido suficiente para dar um contorno natural à prótese, e ela precisa do músculo ajudando a que, principalmente na região do polo superior, que seja um pouco mais natural, e normalmente os resultados são melhores assim, colocados via submuscular, quando a paciente é muito magra e tem pouca mama. Os exames pré-operatórios para a cirurgia de implantes de silicone envolvem exames de sangue e urina, eletrocardiograma e avaliação com cardiologista, e o exame das mamas, que pode ser abaixo de 30 a 35 anos, ultrassom das mamas, e acima dessa idade, mamografia, uma vez que a mamografia, se ela for realizada em pacientes muito jovens, não se visualiza muita coisa, porque as mamas estão muito densas pela glândula que é muito jovem. Uma vez que os exames estão ok e a cirurgia vai ser realizada, a incisão ela pode ser feita por uma meia-lua na areola, na parte inferior, também chamada de incisão de Webster, ou pode ser realizada a incisão no sulco inframamário, e também pode ser realizada a colocação do implante de silicone pela incisão vertical na mama, quando se faz a mastopexia ou a mamoplastia redutora. A anestesia que nós damos preferência para realizar para essa cirurgia de implante de silicone nas mamas, principalmente a peridural e sedação,
É um furinho nas costas, o paciente dorme o tempo todo, no máximo pode lembrar do anestesista pegando a veia na sala de cirurgia e ela já acorda no quarto, depois da cirurgia já tudo pronto. Então nessa cirurgia cria-se, através da incisão, o espaço para a colocação do implante de silicone, que também é chamado de loja do implante. O implante ele é introduzido então pela abertura na pele e finalmente fechado essa incisão com pontos internos com Vicryl, que é um fio absorvível. Ele absorve em 3 meses e a parte mais externa da cirurgia é fechada com cola. Eu costumo colocar um dreno que sai pela axila, porque normalmente quando se cria o espaço para a colocação da prótese de silicone, o organismo tende a preencher cada mama naquele espaço que foi criado com 100 ml de líquido em cada lado nas primeiras 24 horas. Então, uma paciente que coloca 300 ml de implante de silicone em cada lado, no dia seguinte ela teria 400 se não colocasse o dreno, aumentando o risco de infecção e de estria. Por esse motivo, quando a colocação do dreno ele deixa a prótese seca no dia seguinte, diminuindo complicações, praticamente não deixa sinal na sua retirada e também confere uma maior segurança para a paciente, que já vai ter um resultado mais próximo do final. E também, por esse motivo, eu praticamente não me lembro de ter tido casos de estrias ou algo significativo nesse sentido nos últimos anos. Com relação aos cuidados pós-operatórios, a dieta pode ser normal, não tem uma dieta específica, como muita gente sabe. Pode-se comer peixe, ovo, carne de porco, chocolate, que são considerados alimentos remosos por boa parte da população, mas isso não interfere com a cicatrização. Tem que se dormir 1 mês de barriga para cima. A nossa recomendação é de 3 semanas sem dirigir. Nesse 1 mês também pode-se levantar os braços até o cotovelo ficar na altura dos ombros, não pode levantar o braço para cima. Evitar carregar pesos. Fazer academia também não pode durante o primeiro mês e tem que usar o sutiã 24 horas, que é um sutiã que a gente recomenda sem costura, justamente para não machucar a mama e nem a incisão da cirurgia. Depois de 1 mês, então, pode-se dormir de lado, fazer caminhadas, bicicleta leve ou exercícios leves, carregar pesos leves também, até 5, 10 quilos, levantar os braços, namorar. E depois de 2 meses pode fazer qualquer tipo de exercício físico, inclusive academia com peso. Muito importante evitar o cigarro 15 dias antes, 15 dias depois da cirurgia, para que não interfira com a cicatrização. O cigarro ele fecha a microcirculação, diminuindo o aporte de sangue para aquela cicatriz e diminuindo todo o processo de cicatrização, fazendo que a cicatriz ela pode se tornar um pouco úmida e demorar muito mais para cicatrizar. Para quem se preocupa sobre o câncer de mama e a colocação de implantes de mama. O implante de silicone ele não interfere, ou ele não causa, não aumenta o risco de uma paciente ter mais câncer de mama. Na verdade, se existe alguma interferência sobre o câncer de mama é para menos, uma vez que o implante de silicone ele é um corpo estranho ao organismo, isso faz com que o organismo recrute um número maior de células de defesa para as mamas. E se houvesse algum câncer de mama querendo nascer ali, ele teria mais células para estar matando ele desde o começo e acaba sendo então na verdade um ponto positivo a colocação do implante de mama. Para a realização dos exames preventivos de câncer de mama, no caso da mamografia é realizada a manobra de Eklund, então que é uma manobra onde se puxa a mama para frente para realizar a mamografia e deixa a prótese para trás. Isso é uma incidência a mais que é realizada na mamografia de quem tem um implante de silicone. E no final acaba que quando se tem um implante de silicone, o exame que é padrão ouro, que você consegue avaliar toda a mama sem deixar nada para trás, é a ressonância magnética da mama. Para saber mais então sobre a cirurgia de implantes de silicone nas mamas, ou outra modalidade de cirurgia plástica que realizamos na Clínica Zamarian, pode acessar o nosso site www.zamarian.com.br ou nos telefonar para 43 3356 0506, falar com a Priscila, secretária, ou nos enviar um e-mail através do site.